Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concursos. É com muito prazer que eu, professor Nicolas, recebo vocês aqui hoje para darmos, conversarmos um pouco aqui sobre esse grande concurso, que é o concurso da Polícia Penal de Alagoas, né? Você aí, pessoal de Alagoas, né, os alagoanos que vão prestar este concurso, ou então se você é nosso aluno também do Monster, mas está falando aí de outros estados e também tem interesse em prestar este concurso da Polícia Penal de Alagoas, seja muito bem-vindo, tá? Que nós vamos conversar um pouquinho sobre esse grande concurso, tá? Que está aberto, beleza? E que tem como banca organizadora o CESP, o antigo CESP, né? O atual SEBRASP. Então, pessoal, deixa eu só falar com vocês o seguinte, olha só. Ali, tá? Hoje nós vamos tratar sobre questões, tá? Questões da parte de direito administrativo, tá? Sou professor de vocês, Nicolas, professor de vocês de direito administrativo. E no que tange aqui a Polícia Penal de Alagoas, vamos trabalhar alguns tópicos mais importantes através de questões. Professor, como que nós vamos trabalhar isso? Questões, né? Resolução, padrão, mas cada questão... Nosso objetivo aqui não é fazer o maior número, tá? Mas trabalhar cada uma delas e extrair o máximo de quê? De conteúdo. Esse é meu objetivo aqui com vocês. Creio eu que vocês já estão estudando, vocês já estão revisando, né? Então a matéria de hoje aqui será uma revisão a mais, né? Um plus aí para vocês, tá? E também vamos conversar dentro de cada questão, vamos extrair o máximo de conteúdo possível, tá? E conteúdos pontuais, conteúdos que eu, professor Nicolas, creio sinceramente que vai estar na sua prova aí da Polícia Penal, tá bom? Então, o que eu trouxe para conversarmos aqui? Temas tópicos que estão no seu edital e que o SEBRASP trabalha com frequência. Quais são eles? Organização da administração, né? Aqui eles costumam trabalhar um pouco, pessoal, aquela parte de centralização, descentralização, desconcentração da administração pública, tá bom? A parte de princípios, né, que é bastante falado, princípios expressos e princípios implícitos, né? Também cai bastante em concurso público, é até mais tranquilo essa parte. Atos administrativos, né? Aquela parte de elementos ou requisitos do ato administrativo, como competência, finalidade, forma, motivo, objeto, né? A gente já sabe disso. Também temos atributos do ato administrativo, tipicidade, imperatividade, auto-executoriedade e presunção de legitimidade e veracidade. São esses os atributos, né, ou características de um ato, né, de um ato administrativo. Também vamos trabalhar sobre os poderes, né, quais são eles? Poder hierárquico, poder de polícia, poder disciplinar, entre outros, né, e também a responsabilidade civil do Estado. Tudo isso nós vamos ver aqui, tá? Se der tempo, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui uma horinha com vocês através dessas questões, tá? Vamos dar um intervalo depois no meio da nossa aula, tá? E vamos dar continuidade aqui, batendo... o meu objetivo aqui é bater naqueles pontos aí que eu acho que é mais... que mais aparece em provas de concurso, tá bom? Por exemplo, deixa eu só te adiantar aqui. Eu costumo falar o seguinte, pessoal. Muita atenção em mim aqui, porque é o que eu falei com vocês. Estudar, vocês já estão estudando, tá? Revisar, muito provavelmente também, tá? Se o seu desejo... Se o seu sonho é ingressar em um órgão de segurança pública, pessoal, essa aqui é uma grande oportunidade, beleza? E se você quer abraçar essa oportunidade, tá? Como eu creio que você deve estar abraçando, você está estudando e revisando. Então, qual que é o meu objetivo aqui hoje, tá? Você tem seu curso aí, a sua grade de estudos já para ser feita, né? Se você é nosso aluno aqui do Monster, você já está estudando com a gente aqui, batendo cada conteúdo de forma aí direcionada, tá? Então, o meu objetivo aqui não é esgotar esse tema com você aqui, não. O meu objetivo como professor aqui é te direcionar, tá? Eu te direcionar, porque hoje nos estudos, ainda mais um pós-edital, é um estudo totalmente direcionado. É um estudo que não cabe mais margem para alguns tipos de erros primários, beleza? Então, pessoal... Dentro de direito administrativo, eu quero que vocês gabaritem, tá? Eu quero que vocês gabaritem. E como que eu vou te auxiliar, tá? Como que eu vou te ajudar nesse processo? Eu vou começar a pontuar dentro de cada tópico, organização, princípios, atos administrativos, aquilo que os examinadores costumam, como posso falar para vocês? Tem uma predileção de cobrança, tá? Por exemplo... Professor, eu não entendi muito bem, vai entender agora. Olha só, a parte de poderes. O que é cobrado em poderes, né? O que é cobrado em poderes? Poderes pode cair tudo. Poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia, poder normativo, pode cair tudo para vocês. Não é assim mesmo? Só que, quando nós estamos referindo
há concursos para a carreira policial, que é o caso da Polícia Penal, né? São os antigos, perdão, pessoal, são os antigos agentes penitenciários, mas hoje são policiais, tá? É tanto que está lá no artigo 144 da Constituição Federal. Hoje, os antigos agentes penitenciários integram o órgão de segurança pública, tá? Passando a ser chamado de policiais penais, tá bom? Então, assim, quando se trata de concurso de carreira policial, a cobrança maior no que tange a poderes administrativos, tá? É a parte de poder de polícia, tá? Sem sombra de dúvida. Então, quando é cobrado para vocês poderes administrativos no seu edital, dê ênfase em poderes de polícia, poder de polícia. Professor, então significa que não é para eu estudar os outros poderes de forma alguma, tá? Eu não falei isso aqui com vocês e nunca vou te orientar a abandonar algum tópico. O meu objetivo com você é o seguinte, pessoal. Vai estudar poderes? Vai, com certeza. Estuda o poder hierárquico, belezinha, pega os principais pontos ali para você entender. Estuda poder disciplinar, estuda. Mas quando chegar em poder de polícia, cara, faça muitas e muitas questões, tá? Faça questão de vários tipos. Por que eu te digo isso? Olha, esse tema aqui, o Sebrasp, quando vai cobrar direito administrativo, todo concurso tem esses tópicos aqui, tá? Concurso da Polícia Federal são esses mesmos tópicos. Concurso da Polícia Rodoviária Federal são esses mesmos tópicos. O concurso que teve recentemente da Polícia Civil do Distrito Federal, né, a PCDF, são esses mesmos tópicos. E para vocês também, Polícia de Alagoas, vão ser esses tópicos aqui. O que eu quero dizer com isso? Todos eles são carreira policial, não é? Todos eles vieram no seu edital poderes administrativos, de forma ampla. Podia cair qualquer coisa. Sabe o que caiu? Meus queridos, no concurso para a Polícia Federal caiu poder de polícia, tá? No concurso para a PRF caiu poder de polícia. No concurso para a Polícia Civil do Distrito Federal, em poderes, caiu poder de polícia. Olha só, 3 concursos, tá, da banca Sebrasp que tinham direito administrativo ali no seu edital, tá, cobrando poderes administrativos de forma ampla, por se tratar de carreira policial, caiu o que na sua prova? Poder de polícia. Você pode pegar aí no seu site de questões, não sei qual que é o site de questões que você utiliza, e dê uma olhadinha lá, tá? Dê uma olhadinha, baixe lá que eu tenho certeza que você vai identificar. Então a minha função que é te orientar, tá? Não tô... Ah, professor, você está conversando demais. Pessoal, não é conversa demais, igual eu te falei. Você, se você quiser o conteúdo, só o conteúdo passado, tá? Passar aquele conteúdo, um conteúdo sequencial, você já tem o seu material, tá? Você já tem o seu material para isso. A minha função como professor aqui é te orientar, tá? Porque é muito mais, tá? É muito mais precioso, é muito mais assertivo você estudar 1 hora, mais 1 hora focado em cima do que realmente vai cair, do que você estudar 5, 6 horas em cima de vários conteúdos que você não sabe a relevância daquilo para sua prova, tá? O pós-edital aqui é estudo focado, então é isso que eu tô falando, tô trazendo para vocês aqui. Não é falar demais não, tá? Não ia tomar seu tempo. A nossa conversa aqui é de orientação, tá? Então é isso que eu tô falando para vocês. Vai estudar poderes? Você vai estudar. Estuda poder hierárquico, disciplinar, mas foque em poder de polícia, tá? Depois você vai me falar, professor, realmente, estava na minha prova o poder de polícia. Eles vão querer te confundir poder de polícia com o poder disciplinar, poder de polícia administrativo com o poder de polícia judiciário, tá? Você não conhece isso não? Tem aulas minhas aqui no Monster, tá? Falando sobre isso. Distinção entre poder de polícia administrativo e poder de polícia judiciário. Cai em prova. Caiu nesses últimos agora que eu te falei, PCDF, PF, PRF. Então, dê uma olhada, tá? Baixe as questões aí que você vai identificar. Para cair na sua prova, isso aqui, pessoal, é muito fácil, tá? É muito fácil assim, fácil que é muito provável, né? Para falar melhor dizendo, muito provável que vai cair na sua prova também, tá? Atos administrativos, organização. Então, vamos às questões, então? Então, aqui dentro, nós vamos nortear o que é mais importante para você através de questões de prova, tá? Então, vamos lá. Olha só, questão de número 1, tá? Aqui nós vamos começar, olha só, nessa sequência aqui, ó. Primeiro, organização da administração, depois princípios e assim por diante. Organização da administração. Olha só, questão de número 1. Órgão público, tá? Órgão público, vamos grifar. Aparentemente, quando ele está te pedindo o conceito, porque órgão público é, tá? Você está te pedindo órgão público quer saber o conceito de órgão.
de órgão público, tá bom? Então, cuidado, olha só, órgão público é uma unidade organizacional sem personalidade jurídica. Professor, não sei o que é personalidade jurídica. Calma, a gente vai conversar sobre isso, beleza? Composta de agentes e de competências não possuindo personalidade jurídica própria, beleza? Outra coisa que eu tenho para falar com vocês. Professor, nunca estudei esse conteúdo, tá? Você está falando que é um pós-edital, é uma coisa um pouco mais direcionada, mas eu nunca estudei. Essa aula é para mim? Essa aula é para você, tá? Por quê? Porque mesmo que você não tenha pegado, aqui nós vamos fazer de forma bem detalhada para você compreender, beleza? E depois você pode fazer um estudo da aula, a aula mais completa, a aula teórica, né? Aqui é a aula de questões e vamos falar um pouquinho de teoria também. Tá? Mas se você nunca viu, pode ficar tranquilo, a aula é para você também, que você vai conseguir compreender e quando for partir para a aula teórica, você já vai ter uma bagagem. Agora, professor, eu já estudei bastante, já estudei organização da administração, já fiz bastante questões. Essa aula é para mim ou não? Também é para você. Por quê? Porque você já entra em outro estágio de revisão. Tá? Se o aluno número 1, que nunca teve contato, vai ver essa aula para aprender, porque eu vou falar de forma bem detalhada, você, aluno já está um pouco mais avançado, é ótimo também, porque nós vamos trabalhar aqui de forma revisional, tá? Revisando através de questões. Então, para você é bom também do mesmo jeito, tá? Porque uma coisa que faz a gente consolidar o conteúdo é o quê? É a revisão. É ver aquele mesmo assunto várias vezes, tá? Então, pode ficar tranquilo que a aula foi feita para vocês com bastante carinho e vai atender ambos os alunos, o iniciante e um pouco mais avançado. Vamos lá. Órgão público é uma unidade organizacional que não possui o quê? Personalidade jurídica. Professor, o que seria essa personalidade jurídica? A personalidade jurídica, pessoal, é a capacidade que aquele órgão ele tem em responder judicialmente, beleza? A gente estuda isso aqui um pouco melhor na parte lá de responsabilidade civil. Por exemplo, um policial, tá? Um policial penal, caso ele cause um prejuízo para a administração, cause um prejuízo para um particular, por exemplo, vamos colocar um para um particular. Ele pegou a viatura e colidiu a viatura com o veículo de um particular. Neste momento que o particular teve seu patrimônio lesado, tá? Houve um prejuízo ali para o particular, pessoal, não tem como, tá? Não tem como entrar na justiça contra o policial penal ou então contra o órgão da polícia penal, tá? Ou polícia militar, ou polícia civil, não tem como. Por quê? Porque são órgãos e agentes. Órgãos e agentes, pessoal, quando eu falo órgãos, é polícia civil, polícia militar, tá? Polícia penal. Os órgãos, eles não possuem personalidade jurídica, eles não têm capacidade de responder judicialmente, tá bom? Nem os agentes públicos. Por quê? Porque eles são o quê, pessoal? Eles são meras representações do Estado. Então, quem que responde, professor? A polícia militar, a polícia civil, a polícia penal, tá? Em algum momento causou um prejuízo a um particular. Quem que vai responder? É o Estado, tá? Se essa que é a polícia penal, por exemplo, de Alagoas, quem responde é o Estado de Alagoas. Beleza? Então, quem possui personalidade jurídica seria o Estado de Alagoas, o Estado de Minas Gerais, o Estado da Bahia e assim por diante, tá bom? Então, veja, órgão público é uma unidade organizacional que não possui personalidade jurídica. Até aqui tá ok, tá? Outra coisa, o SEBRASP separa muito por oração. Então, leu a primeira oração, vírgula, dá uma pausa. É certa a questão? Certa. Vamos dar continuidade. Se a questão já estiver errada por aqui, tá? Tivesse falando assim, por exemplo, órgão público é uma unidade organizacional que possui personalidade jurídica. Nós acabamos de ver que um órgão público não possui personalidade jurídica. Se a questão vem dizendo que órgão público é uma unidade organizacional que possui personalidade jurídica, você já poderia parar por aqui e dar a questão como errada, tá? Vinha e marcava a questão como errada. Beleza? Então, assim, por que eu falo isso? Separando por orações, você faz a sua prova ficar um pouco o quê? Menos difícil, tá? Então, vamos lá. Órgão público é uma unidade organizacional sem personalidade jurídica. Ok. Composta de agentes, por quê? Um órgão público, polícia penal, por exemplo, é composto por agentes. Quais? Policiais penais. E de competências. Possui suas competências, não possuindo personalidade jurídica própria. Questão o quê? Certíssima. Questão está certíssima, beleza?
Bora para a próxima? Vamos lá, questão de número 2, ainda sobre a organização da administração, fala o seguinte: considere que o Estado tenha criado uma entidade e a ela transferido por lei determinado serviço público. Nesse caso, ocorreu descentralização por meio de delegação. Veja, pessoal, considere que o Estado tenha criado o quê? Uma entidade, tá? Uma entidade e a ela transferido por lei. Se o Estado criou uma entidade, tá bom? E transferiu a ela por lei determinado serviço público, nós temos aqui o seguinte, pessoal, é o Estado, um Estado federal, seja União, Estado, DF, Distrito Federal ou municípios, ele criou uma autarquia, tá? Uma fundação pública, algo do tipo. Se ele transferiu por lei, tá? Por lei, nós entendemos dessa forma, beleza? Daqui a pouco eu vou trazer um esquema para vocês. Nesse caso, ocorreu uma descentralização por meio de delegação? Questão errada. Por que a questão está errada? Por que a questão está errada? Nesse caso, ocorreu uma descentralização por meio de delegação? Não. Pessoal, descentralização por meio de delegação é transferidos a particulares, tá? A particulares com vínculo com a administração pública. Quando nós falamos que uma transferência é feita por lei, essa descentralização só pode ocorrer de duas maneiras. Ou uma descentralização por outorga, ou uma descentralização por serviços. Beleza? Professor, continuo sem entender. Pode ficar tranquilo, tá? Direito administrativo parece uma matéria um pouco mais abstrata, mas vocês vão entender que para resolver questões de direito administrativo é pegar pontos-chave, tá? É pegar palavrinhas, é pegar trechos, tá? Que vão te levar a somar ali aquele conteúdo e o quê? Marcarmos a questão correta. Só um minuto com vocês, olha só. Deixa eu trazer aqui, olha só. Essa questão de número 2, eu trouxe o esquema logo para vocês aqui, para a gente poder esmiuçar ela, tá? E com esse esquema aqui, olha, eu te falo. Pega um papel, uma caneta aí, pega uma folha 4 ou um caderno brochurão mesmo e faça anotações. Coloca lá assim, direito administrativo, organização da administração. Coloca bonitinho lá, tá? Direito administrativo, organização da administração. Coloca assim, dicas ou então bizu. Coloca lá, dicas ou bizu. E eu vou te passar agora uma dica massa aqui agora. Olha só. Forma, nome e transferência. Pessoal, é isso aqui. Olha só, o que que fala, tá? Olha essa palavra aqui, a forma lei. O que que fala a nossa questãozinha aqui? Considere que o Estado tenha criado uma entidade, criou uma entidade, beleza? O Estado, e a ela tenha transferido por lei, tá? A transferência foi por lei. Então você vem aqui, ó. Opa, calma aí. Transferência foi por lei. A transferência foi por lei. Qual que foi a forma de transferência? Olha aqui, ó. Qual foi a forma de transferência? Por meio de lei. Beleza? Tranquilo? O que eu quero falar para vocês é o seguinte, o que vai vir na sua prova? Eles vão começar a cruzar a informação. Falar que foi por forma de lei, tá? E a descentralização, que é o nome da descentralização, ocorreu por delegação, tá? O que eu quero falar para vocês que a questão só vai estar correta, pessoal, se ela for o quê? Em linha reta, tá? A forma foi criada na forma da lei, a descentralização ocorreu por serviços ou por outorga legal e a transferência foi de execução mais titularidade. Se a questão bater assim de forma direta, tá bom? Você vai procurar essas palavras-chave, por isso que eu estou te falando. Direito administrativo é um estudo, vamos buscar as palavras-chave, que com ela você consegue resolver suas questões de prova, tá? O seu objetivo aqui não é ficar expert em direito administrativo, não. Para isso, depois você faz uma faculdade, né? Aqui o que? Você quer marcar o X no local correto e ser nomeado, né? Tomar posse e ser nomeado, entrar em exercício. É isso que você quer, não é mesmo? Então aqui, pessoal, eu estou te passando a dica para resolver questões. Você vai fazer o quê? Procurar essas palavrinhas aqui, lei, descentralização por serviço por outorga legal, ou então transferência de execução mais titularidade, tá? Se tiver em linha reta, questão correta. Cruzou a informação? Questão errada. Vamos ver aqui? Olha só isso aqui, ó. Vamos ver isso aqui, ó. O que diz a questão? Que o Estado tenha criado uma entidade e ela é transferida por lei. A transferência foi por lei. Vamos ver aqui?
Transferência foi por lei, tá aqui, transferência por lei. Então, se a transferência for por lei, você já identificou primeiro, o que eu disse para vocês? Que a questão só estará correta se ela manter o quê? Em linha reta. Se ela manter em linha reta, tá? Em linha reta o quê? Pedindo os outros atributos, tá? Tem que falar que é lei, tem que falar que uma descentralização foi por serviço ou por outorga legal e a transferência foi de execução mais titularidade. Tem que estar assim. Vamos voltar na questão. Aí a questão fala que foi transferido por... foi criada uma entidade e era transferido por lei, determinado serviço público. Ok, nesse caso ocorreu uma descentralização e quando você ler descentralização, você vai buscar no seu material a mesma coisa do que nome, tá? A descentralização foi por meio de delegação? Anota aí. Foi criado por meio de lei. Se foi criado por meio de lei, o nome da descentralização é o quê? É delegação, pessoal? Vamos dar uma olhada? É delegação? Olha o nome. O nome você vai buscar o quê? É a mesma coisa que descentralização, tá? Lê o nome, descentralização. Então, se ela foi criada por lei, a descentralização, pessoal, é por delegação? O que eu falei para você se cruzar? Se cruzar informação, a questão tá o quê? Tá errada, tá? Se cruzou a informação, a questão está errada. Se a entidade foi criada por lei, a descentralização é por quê, pessoal? É por serviço ou por outorga legal. Tá vendo? Tem que manter o quê? Em linha reta. Tá? Tem que manter dentro da mesma linha. Cruzou a informação, a questão está errada. Beleza? E pode ficar tranquilo. Quando tratar, tá, de questões desse tipo, é assim que a banca vai brincar com você. Beleza? Pessoal, olha como que a questão aparentemente é complexa e ela se torna fácil, tá? Aparentemente fácil, não é que é fácil, né? Fácil geralmente é até ruim falar isso, porque cada um entende de uma forma. Não é que é fácil, mas fica muito mais o que, pessoal? Muito mais, muito mais assim, como eu posso falar a palavra para vocês? Muito mais... prático, né? Vamos dizer, olha só, com esquema, a questão fica muito mais prática. Uma questão que aparentemente era bem complexa, ela fica um pouco mais prática. Não que é fácil, mas prática, tá? De resolver com esse mapa aqui. Olha só, vamos lá? Questãozinho com vocês então, hein? Considere agora com a questão em mente, vocês vão conseguir responder, olha. Tá? E outra coisa, anote aquele mapinha ali no caderno de vocês, vai te ajudar demais. Considere que o Estado tenha criado uma entidade e aí ela transferida por lei, determinado serviço público. Beleza, a transferência foi por lei, tá? A criação foi por lei, beleza? Nesse caso, ocorreu uma descentralização, leu descentralização? É o nome, tá? Ocorreu uma descentralização por meio de delegação? Não, errado. Uma descentralização por meio de outorga ou por meio de serviço. Beleza? Show? Tranquilo? Questão top. É assim que vai vir na sua prova. Tá? Vamos formular uma outra questãozinha aqui? Vai falar o seguinte, né? Que um determinado estado, tá? Determinado estado, através de um contrato ou um ato administrativo, tá? Descentralizou as suas atividades através de uma delegação ou até mesmo colaboração, tá? Transferindo àquele ente a execução e a titularidade daquele serviço. Questão certa ou questão errada? Pessoal, agora com vocês. Questão errada, né? Questão errada porque cruzou a informação, tá? Até aqui estava correto, olha. Um Estado federado, através de contrato ou ato administrativo, tá? Descentralizou suas atividades através de delegação ou até mesmo colaboração, passando para aquele ente tanto a execução quanto a titularidade do serviço. Questão errada. Cruzou, deixou questão errada. Por quê? Porque quando nós estamos tratando de contrato ou ato administrativo, passando para empresas, tá? Através de delegação ou colaboração, a essa entidade, a essa empresa, somente será transferido o que, pessoal? A execução. Porque a titularidade fica conservada com o ente federativo, tá? Que seria o Estado. Beleza? Então,
Muito cuidado com isso. O Sebrasp, pessoal, já tem um bom tempo já que eu estudo com o Sebrasp, tá? Com o antigo CESP, né? Faço assim milhares de questões ali. Então, o que eu tô falando para vocês, o que eu trago para vocês é de suma importância, por favor, tá? Não vá para a sua prova sem saber isso aqui, beleza? O que vai cair para vocês é isso. Eles vão querer te confundir, beleza? Cruzando informações como nós fizemos aqui, tanto na questão anterior, quanto essa demonstração que eu trouxe para vocês. É assim que vai vir na sua prova. Vai te colocar um texto maior, mas o que você tem que buscar são essas palavras-chave aqui. Cruzou a informação, tá errado. Manteve aqui de forma reta, questão correta. Beleza? É desse jeito, pessoal. E é uma questão de nível o quê? Elevado. É uma questão que poucos candidatos acertam, beleza? Então, uma questão dessa que você vai acertar, e você vai acertar, porque você está acompanhando com a gente aqui, tá? A chance de você distanciar da concorrência é muito grande, beleza? Então, questão o quê, pessoal? Questão está errada, né? Questão está errada porque a descentralização não é por delegação, mas sim por quê? Por outorga ou por serviço. Show? Próxima questão. Olha só. Caso a entidade da administração distribua competências no âmbito de sua própria estrutura, com finalidade de tornar mais ágil a prestação de um serviço, ocorrerá a desconcentração, tá? Pessoal, outra coisa que cai bastante em organização da administração é a diferença entre descentralização e desconcentração. É o que eles estão querendo, é o que está querendo te perguntar aqui agora. Beleza? Professor, não vi. Não vê esse conteúdo? Vamos falar aqui agora. Olha só. Deixa eu apagar aqui. Descentralização e desconcentração. Coisa rápida para vocês aqui, tá? Porque o meu tempo, como eu falei para vocês, não é esgotar esse conteúdo. Matéria teórica vocês já têm. E tem aulas minhas também falando sobre a organização da administração totalmente esquematizada, tá? Então, se você tem dúvida em organização da administração, depois vai procura algumas aulas aí minhas no YouTube aqui do Monster, tá? Que são excelentes aulas aí para você, pessoal, de forma gratuita e direcionada, falando sobre o que? Desconcentração e descentralização, tá bom? Que vai te ajudar demais. Então, vai lá. A descentralização, pessoal, e a desconcentração. É isso que eles vão perguntar para vocês em prova, tá? Do CESP, cai demais a diferença entre descentralização e desconcentração. Qual que é a diferença básica? Que na descentralização, tá? A descentralização é a transferência de competências, tá? É a transferência de competências de um ente federativo para outro, de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. Na desconcentração, quero que vocês gravem isso para a vida de vocês. Com isso que você vai conseguir resolver a questão em prova. Na desconcentração, pessoal, é uma distribuição de competências dentro do mesmo órgão, tá? Você pegar o desconcentração, o O, você vai levar que é o O de órgão, tá? Órgão público, beleza? Então, na desconcentração, é uma distribuição de competências dentro do mesmo quê? Dentro do mesmo órgão, beleza? Então, se falou que a distribuição é dentro do mesmo órgão, desconcentração. Se falou que a distribuição é para outra pessoa jurídica, descentralização. É assim que você vai levar, tranquilo? Então, a minha finalidade é te trazer o que? O bizu, é a dica, tá? São aqueles pontos-chave para você resolver questão de prova, tá bom? A minha finalidade com você aqui é essa, te orientar, meu querido. Vamos lá. Então aqui, ó, caso a entidade da administração distribua competências no âmbito de sua própria estrutura, matamos a questão. A distribuição onde? No âmbito de sua própria estrutura, tá? Com a finalidade de tornar mais ágil a prestação de serviço, eles vão colocar, encher linguiça, colocar qualquer outra coisa, mas aqui nós já matamos a nossa questão, tá? Distribuição de competências no âmbito da própria estrutura. Então, neste caso, ocorrerá o quê? A desconcentração. Olha aqui, ó, o O de órgão público, tá? Falei para vocês. Na desconcentração, é a distribuição dentro do mesmo órgão, dentro da mesma estrutura. Distribuição de competências no âmbito da mesma estrutura é uma desconcentração. Então, a questão dá o quê? Correta. A questão está certíssima. Meus queridos, é assim que será cobrado para você, beleza? Olha só, vamos dar uma pausa aqui agora, tá? Se for necessário, vá ao banheiro, depois beba alguma coisa, beba uma água, coma alguma coisa e retorne aqui, tá?
que nós vamos para darmos continuidade à nossa aula, tá? E deixa eu só parabenizar que também as meninas têm participado aí das aulas, tá? As mulheres estão cada vez mais tomando conta aí da área de segurança pública e isso é muito bom, tá? As meninas têm estudado e se dedicado muito, estão tomando conta, pessoal. Então aqui, ó, é para os homens também ficar esperto, começar a estudar, tá? E não perder tempo. Pessoal, vamos lá, tá? Tem vaga para todo mundo, isso é importante. Até daqui a pouco, até mais. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Águas Formosas, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Vamos lá, meus queridos, vamos lá, meus queridos, retornando aqui a nossa aula, né, de questões com você, questões ali, e falando um pouco também sobre a parte teórica, né, que eu falei com vocês, que nosso objetivo aqui não é fazer o máximo de questões, né, mas fazer questões com maior qualidade possível, né, e para ter maior qualidade possível, nós vamos extrair o máximo de conteúdo de cada alternativa aqui, beleza? Então vamos conversar sobre cada uma delas e nós extraímos aqui as informações necessárias, tá? As informações que eu acho que é pertinente para o seu concurso, tá? O que nós temos aqui? Olha só. Questão número 4 fala o seguinte: considere que determinado município, tá? Considere que determinado município tenha extinguido órgão de sua estrutura administrativa e que o serviço correspondente tenha sido delegado à pessoa jurídica de direito privado. Olha só. Então, um determinado município, né? O município é um ente federativo. O município extinguiu um órgão de sua estrutura administrativa, beleza? E que esse serviço que aquele órgão prestava, o quê?
Ele foi transferido através de uma delegação para uma pessoa jurídica de direito privado. Nessa situação, ocorreu descentralização da atividade administrativa, descentralização da atividade administrativa com a ruptura, a quebra, tá? Ruptura é isso. Ruptura, quebra do liame hierárquico e até mesmo exclusão da relação de subordinação com o município. E aí, pessoal? Ponto aqui, né? Questão certa ou questão errada? O que eu tenho para falar com vocês aqui é o seguinte, novamente, tá? Outra coisa também que eu tenho que trazer importante para vocês, sobre a descentralização e a desconcentração. Descentralização e desconcentração. Meus queridos, olha só. Desconcentração. Meus queridos, olha só. Na descentralização e desconcentração, é o que eu falei com vocês. Tá com muita dúvida nesse conteúdo? Depois, tá? Vamos fazer aqui, vamos absorver o máximo de conteúdo aqui. Depois, com esse conteúdo que você já consolidou aqui, você vai e procura outras aulas minhas aí no YouTube, tá? Do Monster, e você complementa, tá? Porque lá eu vou estar trabalhando organização da administração de forma completa. Vou pegar a teoria e vou bater ela de forma completa, tá? Então, se depois dessa aula persistir algumas dúvidas, deixa anotado, dúvida em organização da administração. Vá lá no conteúdo, tá? Do YouTube, ou então no seu conteúdo programático que você tem aí no seu curso teórico e acompanha a aula, beleza? Então, vamos lá. Uma das diferenças também que cai muito, que o Sebrasp cobra muito para vocês aí, em descentralização e desconcentração, tá? Além daquela diferença básica que eu falei para vocês, que na descentralização há o que, pessoal? Há uma transferência de atividades, de competências, tá bom? Para outra pessoa jurídica. Já na desconcentração ocorre uma distribuição, tá? Uma organização dentro, tá? Uma distribuição de competências dentro do mesmo órgão, tá ok? Desconcentração, descom de órgão público, é uma distribuição dentro do mesmo órgão, dentro da mesma estrutura. Descentralização é a distribuição para outra pessoa jurídica. Ok, esse é o básico, né? Esse é o básico. Mas nós temos outro detalhe. Na descentralização, como você está passando as suas atividades para outra pessoa jurídica, e quando eu falo outra pessoa jurídica, entenda que essa outra pessoa jurídica, ela tem sua autonomia, tá? Ela tem a sua autonomia administrativa, ela pode se gerir, ela tem sua autonomia financeira, tá? Porque ela possui seus próprios recursos. Então veja, pessoal, são o quê? Pessoas jurídicas distintas, elas não possuem hierarquia entre si. Uma não manda na outra, tá? Uma não está subordinada à outra, porque são pessoas distintas, tá? Por mais que seja uma pessoa jurídica com mais poder aquisitivo, vamos assim dizer, tá? Com maior poder aquisitivo, por exemplo, a União tem muito mais, o orçamento da União é muito maior do que o município. Mas por conta disso, significa que a União é superior, tá? Hierarquicamente, que o município? De forma alguma, tá? Entre pessoas jurídicas, isso que eu quero que você anote. Entre pessoas jurídicas distintas, não possui hierarquia, não possui subordinação, tá? Coloque aí, ó. Entre PJs, PJ é pessoa jurídica, tá? Distintas, não possui, olha só, hierarquia e subordinação, tá? Não possui hierarquia e nem subordinação, beleza? Já na desconcentração, que é distribuição, veja, olha como que dá para a gente poder entender. Desconcentração é uma distribuição dentro da mesma estrutura, é uma distribuição de competências dentro do mesmo órgão. Te falo, pessoal, dentro da mesma casa, dentro do mesmo órgão, dentro da mesma pessoa jurídica. Será que há uma relação de hierarquia e subordinação? Tá? Dentro de uma mesma empresa, vamos colocar assim, se é dentro da mesma empresa, existe pessoas ali que exercem cargos de chefia, outras pessoas exercem cargos de operação, tá? Existem cargos ali que são superiores a outros, tá?
Quando eu falo superior, pessoal, é a relação de quê? É a relação de hierarquia. Dentro da mesma estrutura, sempre vai existir relação de hierarquia e subordinação, tá? Então, e se na desconcentração, essa distribuição interna de competências dentro do mesmo órgão, dentro da mesma estrutura, eu quero que vocês anotem, tá? Que na desconcentração, falou em desconcentração, haverá, tá? Haverá hierarquia e subordinação. Tá? Falou em desconcentração, haverá hierarquia e haverá subordinação. Diferente da descentralização. Descentralização, nós não estamos falando da mesma, tá? Da mesma estrutura. Estamos falando de pessoas jurídicas distintas. E por serem pessoas jurídicas distintas, nós não temos que falar em hierarquia e subordinação. Beleza? Tranquilo, né? Então, agora com isso em mente, tá? Deixa anotado, desconcentração, hierarquia e a subordinação. Descentralização, não há hierarquia, não há descentralização, não há hierarquia, não há subordinação, porque estamos tratando de pessoas jurídicas distintas, beleza? Com isso em mente, vamos resolver as questões aqui. A questão, considere que determinado município tenha extinguido, município é uma pessoa jurídica, tá? Tenha extinguido órgão de sua estrutura administrativa e que o serviço que esse órgão prestava, tá? Tenha sido delegado à pessoa jurídica de direito privado. Então veja, foi delegado a quem? A outra pessoa jurídica. O município pegou, tá? Pegou as atividades, as atribuições que era de um órgão daquele município, tá? E transferiu para outra pessoa jurídica. Aqui fala, olha, transferiu, tá? Através de delegação a uma pessoa jurídica de direito privado. Então, se o município, que é uma pessoa jurídica de direito público, e transferiu para outra pessoa jurídica de direito privado, são pessoas jurídicas o quê? Distintas. Te pergunto, há hierarquia e há subordinação neste cenário? Entre pessoas jurídicas distintas, há hierarquia e há subordinação? Não há. O que a questão fala? Continuando. Nessa situação, ocorreu descentralização, certíssimo, da atividade administrativa, com ruptura, quebra do liame hierárquico, quebra da hierarquia e também exclusão da relação de subordinação com o município. Pessoal, olha como a questão fica muito mais tranquila de ser resolvida. Hein? Questão certa ou questão errada? Certíssima. Olha como a questão fica muito mais simples, muito mais fácil de ser resolvida. Por quê? Nós pegamos os pontos-chave, tá? Aparentemente parece uma questão monstruosa, né? Até assusta pelo tamanho, pela complexidade das palavras, tá? Alguns detalhes ali pode passar despercebido, mas veja quando a gente começa a bater de maneira objetiva, pegando as palavras-chave, tá? Alinhando a informação, como que fica muito mais fácil de resolver uma questão, tá? Uma questão que eu coloco que é de nível médio para difícil, tá? É médio para difícil uma questão dessa. Então, assim, se você conseguiu compreender, você já está saindo daqui com grande chance de gabaritar uma prova de direito administrativo, mesmo que ela venha com um índice, com um nível um pouco mais puxado. Tá? Então, assim, veja a diferença da sua neste momento para a concorrência. Até porque, pessoal, direito administrativo é uma matéria que poucos candidatos aí dominam, tá? Então, assim, é uma diferença muito grande que você vai estar tirando aqui agora. Então, meus queridos, esse é meu compromisso com você aqui hoje. Não é esgotar conteúdo, não é passar todas as matérias, mas dentro de cada tópico é extrair o máximo de informação, tá? De maneira objetiva e trazer aquelas questões que tem grande chance de aparecer na sua prova, tá bom? Então, assim, eu só queria te fazer um pedido, tá? Se até aqui o conteúdo foi relevante, tem te ajudado, tá bom?
tenham te auxiliado de alguma maneira. Professor, o conteúdo tá bacana. Está bacana? O feedback que eu tenho para saber se vocês estão gostando, pessoal, é a curtida que vocês dão, é o like que vocês dão e o comentário, tá? Então eu te peço encarecidamente, se estiver gostando, tá? Deixa o seu like, faça um comentário aí embaixo também a respeito do conteúdo, tá? Agradeço demais vocês terem me acompanhado até aqui, tá? Sempre agradeço. Estão me acompanhando nas aulas aí de direito administrativo, né? Em outras aulas aí mais. Então, assim, pessoal, é de suma importância esse feedback de vocês, tá? É porque é um indicativo que eu posso trazer mais conteúdo dessa mesma maneira, tá? Quando eu trago um conteúdo, eu trago um conteúdo para ser avaliado por vocês. Vocês que avaliam o meu conteúdo, tá? E como que eu consigo enxergar essa avaliação? Através de comentários e através dos likes. Beleza? Opa, o pessoal gostou desse formato aqui. O que eu faço? Levo para casa, planejo outros detalhes a mais, tá? E trago novamente para vocês. Se tiver pouca recorrência, eu entendo que vocês não gostaram tanto do conteúdo, tá? Então, se você tiver gostado, deixe seu like, tá? Se inscreva no nosso canal do Monster também, se você não é inscrito, tá? Se inscreva no nosso canal. E também vai lá do lado e aperta o sininho, porque aquele sininho o YouTube vai trazer as notificações aqui do Monster sempre que tiver aula gratuita para vocês, beleza? Então é isso. Vai lá, se inscreva no nosso canal, tá? Deixe seu like, deixe seu comentário e vai lá, dê um toque no sininho também, que vai ser de grande valia pra gente, beleza? Então, meus queridos, é muito importante o feedback de vocês, tá? Muito importante para mim. Vamos lá então, vamos dar continuidade. Então, a minha proposta hoje aqui é essa, trabalhar questões, tá? Questões muito prováveis de cair na sua prova, mas questões, tá? Que sejam realmente, pessoal, a gente possa conseguir extrair o máximo de informação possível, tá? De cada alternativa. Não só fazer o máximo de questões, mas fazer questões com o máximo de quê? De qualidade. Esse que é o meu objetivo. Vamos lá então, a questão está certa, né? Vamos para a próxima. Questão de número 5. A administração descentralizada caracteriza-se pela distribuição de competências no interior de uma mesma pessoa jurídica, de modo a permitir um desempenho mais adequado das atribuições administrativas. Então veja, pessoal, novamente, a administração descentralizada caracteriza-se pela distribuição de competências no interior de uma mesma pessoa jurídica. E aí, pessoal? É aquilo, é a diferença de descentralização e desconcentração. Nós já conversamos. Qual que é a diferença básica entre eles? Qual que é a diferença básica entre descentralização e desconcentração? Descentralização, hein? Distribuição de competências para outra pessoa jurídica. Tá? Aquela distribuição que ocorre no interior de uma mesma pessoa jurídica, tá? Aquela distribuição que ocorre no âmbito de uma mesma estrutura, isso é o que, pessoal? É desconcentração, né? É o desconcentração, beleza? O que fala? Que a administração descentralizada, ela é caracterizada pela distribuição de competências no interior de uma mesma pessoa jurídica? Não. Não, por quê? Isso aqui é desconcentração, tá? Então você risca descentralização e coloca desconcentração, tá? Veja como que a gente consegue resolver questões pegando as palavras-chave, tá? Descentralização não é distribuição de competências no interior de uma mesma pessoa jurídica. Mas a descentralização é distribuição em pessoas jurídicas distintas, tá? Tá aí para vocês. Questão está errada, né? Questão número 6. Fala o seguinte: verifica-se a descentralização por colaboração quando o poder público, por meio de contrato ou ato administrativo unilateral, transfere a titularidade e a execução de determinado serviço público à pessoa jurídica de direito privado. Então veja, voltamos lá naquela parte em que nós temos que analisar. Para a questão que está correta, ela tem que estar o quê? De forma em linha reta, preenchendo todos aqueles requisitos. Tá? Se cruzar a informação, questão errada. Vamos fazer a leitura então? Pega o seu material, que eu creio que você deve ter anotado aí. Vamos fazer vamos recapitular aqui comigo para a gente conseguir resolver essa questão. Verifica-se a descentralização por colaboração. Opa! Então, se a descentralização, que é o nome, foi feito por meio de colaboração,
tá? Nós temos que entender que a transferência é somente da execução, tá? Por quê? Porque é a parte de baixo. Beleza? Beleza? E essa descentralização por colaboração foi por meio de um contrato, tá? Por meio de um contrato ou um ato administrativo. Até aqui tá ok, tá batendo. Transferindo a titularidade e a execução, matou a questão errada. O que nós vimos, meus queridos? Que quando é feito através de um contrato ou um ato administrativo, a descentralização, que é o nome, por meio de uma colaboração, a transferência é somente da execução. No último estágio aqui, eles inverteram, falaram que a transferência será da titularidade e a execução. Errado, tá? Errado. Errado. Porque o que é transferido, pessoal, é somente a execução, tá? A titularidade é preservada com o ente federativo. Então veja no seu esqueminha o que aconteceu. Que eles inverteram no último, tá? No último detalhe ali que seria a titularidade. E é assim que vai vir na sua prova. Olha como uma questão complexa você consegue resolver muito mais fácil agora, né? Com o esquema didático, tá? Então esse é o meu objetivo com vocês. Se vocês têm entendido, pessoal, eu fico extremamente satisfeito, tá? Fico extremamente satisfeito por isso. Vamos dar continuidade? A questão então está errada, porque não transfere a titularidade e a execução, somente a execução. Show? Olha só o que aconteceu. Lá falou, né, que foi feito através de uma colaboração, tá? A descentralização por colaboração, através de um contrato ou ato administrativo, até aqui estava ok, colaboração através de um contrato ou um ato administrativo, transferindo a titularidade e a execução, errado, olha só, cruzou a informação. Neste caso, é feito o quê? Apenas a execução, tá bom? Aqueles casos que a descentralização ocorre por colaboração e é feita através de um contrato ou ato administrativo, a transferência é feita apenas a execução. A titularidade é conservada ali com o ente federativo. Show, pessoal? Tranquilo? É assim que vai vir na sua prova, tá? É assim que vai vir na sua prova. A questão está errada. Pessoal, nosso tempo está um pouco curto. Vamos passar para outro tópico. Ainda nós temos mais questões de organização da administração, mas eu vou pedir para você só um tempinho que vamos passar para outro tópico agora, beleza? Meus queridos, retornando aqui a nossa aula, deu uma pausa rapidinho com vocês aqui, porque passamos para a questão de número 15, que nós já vamos entrar na parte aqui de quê, pessoal? Na parte de atos administrativos, tá bom? Atos administrativos, que também é um tema muito provável de vir na sua prova. O Sebrasp gosta demais desse tópico, tá? Então não poderia deixar de falar ele com vocês, tá bom? Não fique chateado, porque aquelas questões que eu te passei são suficientes para resolvermos organização da administração. E agora eu quero falar um pouco sobre atos administrativos e depois poderes. São os tópicos que eu creio que mais serão relevantes aí para a sua prova, tá? E o nosso tempo é curto, então eu tive que fazer isso, tá bom? Então vamos lá então, olha só, quem fala sobre atos administrativos, uma questãozinha cara do Sebrasp já caiu e as chances de aparecer na sua prova são grandes. Atos administrativos. Fala o seguinte agora, você pegou uma folha A4, risca, né, se você conseguiu preencher os bisus que eu te passei, pegue outra folha e coloque agora. Dica, bisu de quê? De ato administrativo. Deixa a folha de organização da administração separadinha, tá? Porque é um material à parte que você montou. Agora nós vamos montar dicas de quê? De atos administrativos, tá bom? Então vamos lá. Olha só, a administração pode anular os próprios atos por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitar os direitos adquiridos e ressalvar a apreciação judicial, bem como revogá-los quando eles tiverem fatos de vício que os tornem ilegais. E aí, pessoal? Questão certa ou questão errada? Olha só, aí volta aquilo de novo. Professor, eu já vi a matéria. Esse conteúdo é importante para mim? Com certeza. Você vai o quê? Revisar o conteúdo? Professor, nunca vi essa matéria, tá? De atos administrativos. Isso aqui, pessoal, especificamente, nós estamos tratando da extinção. As formas de extinção do ato administrativo, tá? Então, assim, o que eu quero falar para vocês? Você não sabe nada dessa matéria? Pode ficar tranquilo, aqui nós vamos conversar um pouco sobre ele, eu vou te passar o conteúdo e você já está vendo como isso é cobrado em prova, que isso é ótimo.
é estudar o conteúdo e saber como isso é aplicado em prova. Depois que você sair daqui da aula, você com esse conteúdo já formado na sua cabeça, você vai atrás de algum conteúdo que eu também tenho disponível aí. Aqui na plataforma, aqui no conteúdo no YouTube do Monster, tem aulas minhas falando sobre isso, tá? Detalhando certinho a diferença entre anulação e revogação, porque dentro de extinção, o que o CESP trabalha é a diferença entre anulação e revogação. E eu trago todas essas diferenças para você. Diferenças que são cobradas em prova, tá bom? Então, se você nunca estudou, pegue aqui o conteúdo comigo e depois, de um momento oportuno, você vai lá e procura essa aula minha no YouTube. Ou então, dentro do seu curso teórico, você deve ter esse tópico, né? Falando sobre a extinção do ato administrativo, beleza? Então vem comigo aqui, vamos destrinchar. Olha só, a administração pode anular, o que eu falei com vocês? Falou em extinção do ato administrativo, quero que vocês grifem aqui para mim, a anulação e a palavra revogação. Porque o Sebrasp, pessoal, trabalha causando confusão, tá, de conceito entre essas duas formas de extinção, que seria anulação e revogação. Elas são completamente distintas, tá bom? O que o Sebrasp vai fazer com você é o quê? É trocar o conceito delas, tá? Beleza? Se eles não trocarem o conceito, a questão vai estar correta. Havendo a troca de conceitos, tá? A questão vai estar o quê? Errada. Então, professor, qual que é a parte básica, né? A anulação, como eu falei para vocês, não vou passar tudo. Até porque nossa aula aqui não é aula teórica, é aula de questões, tá? Questões práticas, buscando aqui palavras-chave para resolver questões de prova, tá? Anulação e o quê? Revogação. Anulação e revogação. O que nós temos aqui então na anulação e na revogação? Quais são as palavras-chave para distinguirmos, né, uma extinção da outra? Pessoal, a anulação, quando falar com vocês de anulação, a anulação é uma forma de extinção do ato administrativo que, para ocorrer, tá, nós temos que tratar de uma ilegalidade. O ato, para ser anulado, ele tem que possuir alguma ilegalidade. Aquele ato, para ser anulado, ele tem que possuir algum vício, beleza? Então você vai buscar, quando estiver falando de anulação, vai buscar a palavrinha ilegalidade. Ilegalidade, ou até mesmo vício no ato, vai estar assim para você. Já na revogação, meus queridos, é um tipo de extinção do ato administrativo, mas é extinção de um ato administrativo totalmente válido. Aqui nós não estamos falando sobre a legalidade dele, mas vamos trabalhar se aquela autorização, né, por exemplo, ela se encontra oportuna ou conveniente para a administração. Às vezes aquilo não é mais conveniente para a administração, aquilo às vezes naquele momento não é mais oportuno. E por conta disso, a administração vem e revoga. Então veja, aqui na revogação vocês não vão olhar sobre legalidade, mas vocês vão olhar o quê? A palavrinha que fala sobre conveniência para a administração e até mesmo oportunidade. Tá? Conveniência e oportunidade para a administração. Beleza? Bom ou não, pessoal? Certinho? Então vamos aqui comigo, olha só, vamos fazer a leitura aqui comigo. A administração pode anular os próprios atos por motivo de conveniência ou oportunidade? Opa! A administração pode anular os próprios atos? Pode. Mas quando? Quando se tratar de um ato ilegal ou aquele ato possuir um vício. A questão diz que vai anular por motivo de conveniência ou oportunidade? Pessoal, errado. Pessoal, qual é o nome da extinção do ato administrativo que haverá em relação de uma conveniência ou oportunidade? Qual que é o nome disso? Revogação, tá? Então, o que eles fizeram aqui? Eles tentaram trocar. Não só tentaram, mas como eles trocaram, para poder te confundir. Então, a anulação por motivo de conveniência ou oportunidade? Errado. Respeitar os direitos adquiridos e ressalvada a apreciação judicial. Bem como revogá-los quando eles estiverem eivados de vícios que os tornem ilegais. Pessoal, quando um ato estiver eivado de vício que o tornar ilegal, nós temos o quê? Nós temos a anulação e não revogação. Então veja, pessoal, essa questão é uma questão típica do que o Sebrasp cobra, tá? Que a chance que é na sua prova aí para a Polícia Penal de Alagoas é muito grande, tá? E que eles vão fazer exatamente isso, trocar os conceitos.
Beleza? Então, o que foi trocado. Vamos deixar a questão correta para ficar melhor? Vamos lá, então. Vamos fazer a leitura correta agora. A administração pode revogar, tá? Ela pode revogar os próprios atos por motivo de conveniência ou oportunidade. Aí sim, tá? E até mesmo o que? Anular, quando eles tiverem vados de vícios que os tornem ilegais. Aí sim, pessoal, aí sim a questão está correta, tá? Então veja que é uma dica para vocês aqui, tá? Que é exatamente a forma que costuma ser cobrada em prova. Show? Então a questão está o quê, pessoal? Errada, porque houve a troca aqui, né? Houve a troca aqui de conceito. Questão errada. Bora para a próxima? Agora falando sobre o que, pessoal? Dentro de atos administrativos, vamos falar sobre atributos do ato administrativo. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é absoluta. Pessoal, muito cuidado. Falo também, tem aulas mesmo falando sobre atributos do ato administrativo. A presunção, pessoal, de legitimidade, ela nunca será absoluta. Ela é uma presunção que relativa, tá? Relativa. Pessoal, se você pensar, por mais que você não tivesse visto essa matéria, o direito à vida é absoluto? Ou tem algumas situações que a vida pode ser cerceada? Pode, né? Em relação ao aborto, por exemplo, no caso de guerra declarada, há a possibilidade também da pena de morte, tá bom? Então, assim, existe N situações em que a própria vida, que é o bem jurídico mais importante que nós temos, ela não é absoluta, quem dirá uma presunção de legitimidade, tá? Então, marcando isso aqui, perdão, presunção de legitimidade é absoluta? Não, relativa, questão errada. 17. O ato discricionário, dado sua natureza, não está sujeito à apreciação judicial. Pessoal, um ato discricionário, tá? Ele pode ser sujeito à apreciação judicial? Deixa eu te falar. Só será levado à apreciação judicial quando estivermos tratando de legalidade, se algo é legal ou se algo é ilegal. Neste caso, o Poder Judiciário ele pode fazer a análise, beleza? Mas nós aqui, pessoal, quando falamos de discricionariedade, o examinador quis de confundir, por quê? Porque a discricionariedade tem a ver muito com a margem de liberdade que o agente público tem para atuar. Mas se dentro dessa margem ele atuar com ilegalidade, pode perfeitamente o Poder Judiciário fazer a análise. Beleza? E aqui fala que o ato discricionário não está sujeito à apreciação judicial. Errado. Errado, tá? Errado. Pode sim, tá? Pode sim ser sujeito a uma apreciação judicial. Show? Vamos à próxima questão. Um ato vinculado é aquele analisado apenas sob o aspecto da legalidade e o ato discricionário, por sua vez, analisado sob o aspecto não só da legalidade, mas também do mérito. Perfeito, né? Nós temos aqui a questão está certíssima. Outra coisa sobre a anulação, pessoal, que cai bastante. A anulação é um ato administrativo que consiste em uma extinção, né? Que nós vimos que a anulação é uma espécie de extinção do ato administrativo. Então, realmente, ela consiste na extinção de um ato ilegal. Pessoal, é isso mesmo? E anulação e revogação. A anulação é o quê? Atos ilegais, tá bom? E revogação, ato inconveniente ou inoportuno. Show? Anulação, extinção de um ato ilegal? Perfeito. Determinada pela administração ou pelo Poder Judiciário, ok também, sem eficácia retroativa, aí que entra o problema, tá? Esse aqui também é outro detalhe, questão se torna errada por esse último detalhe. Por quê? Uma das diferenças da revogação e da anulação, deixa anotado aí para você também, que na anulação possui eficácia retroativa, tá? Se houve uma ilegalidade, a partir do momento que foi constatada aquela ilegalidade, os atos irão retroagir, muito provavelmente, os atos irão retroagir até mesmo para quê, pessoal? Até mesmo para sanar, né? Para sanar e para consertar alguns erros que porventura pudessem ter acontecido anteriormente. Então, a anulação, ela haverá sim uma eficácia retroativa. O que não tem eficácia retroativa, pessoal, é a revogação.
Beleza? A revogação, pessoal, até porque ela não retroage, porque os atos que foram praticados anteriormente eram atos legais. Só que a partir daquele momento, para a administração pública, aquele ato se tornou inoportuno e inconveniente. Beleza? Então, por isso, não haverá retroatividade. Então, veja, anulação, a retroatividade, tá? E na revogação não haverá retroatividade. Beleza? Então, veja, anulação com eficácia retroativa e revogação não há eficácia retroativa, sem eficácia retroativa. Deixa anotado no seu caderno, que vai ser já de grande ajuda e você vai conseguir resolver muitas questões de prova. Beleza? Marcou aí? Então, pessoal, olha só, deixe marcado, tá, no seu caderno. Em outro momento, tá, eu vou fazer questão de voltar com vocês aqui para batermos mais questões de prova, beleza? Trouxe questões aqui sobre questões de organização da administração e de atos administrativos, tá? Se vocês gostarem, tiver bastante like, vocês pedirem aí, eu volto e trago o restante das questões comentadas. Aí nós vamos pegar poderes administrativos, vamos pegar responsabilidade civil, tá? E nós pegamos aí, então, as questões finais, tá? Mas isso vai depender de vocês, se vocês gostarem, né? Dependendo do feedback que vocês derem aí, tá? E eu conto muito com vocês, eu retorno aqui com o maior prazer do mundo para tratarmos o restante das questões, tá? Meus queridos, por enquanto é isso. Agradeço muito a sua participação, tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também por me permitir entrar na sua casa. A equipe Monster agradece, tá? Continue no seu estudo, continue perseverando, que o seu objetivo, tá, será alcançado, seu sonho será realizado. Pessoal, só depende de você, tá? Só depende de você. Continue perseverando que vai dar tudo certo. Pessoal, então é isso. Deixo aqui vocês, tá? Um grande abraço para todos vocês e nos vemos numa próxima. Até mais.